Brasília é a capital do Brasil. Se localiza no Distrito Federal, com aproximadamente 5.802 km². Sua população atual é de 600 mil habitantes no plano piloto e de 2.400.000 habitantes, incluindo as regiões administrativas. Quem construiu o plano piloto foi o arquiteto Lúcio Costa, com os principais prédios públicos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Muitos dizem que o desenho de Brasília é uma representação de um avião, onde na cabine se encontram os prédios dos três poderes. Brasília ela é no formato de um avião e ela é composta pela asa sul, asa norte, a região dos lagos, o noroeste, o sudoeste, né? Aqui ó, a ponta do avião é onde está o poder federal, os três poderes. No meio é o poder do Distrito Federal. E para cá são as residências e os comércios. Você tem o centro do poder. Aí você tem a asa norte. Você sabe que ali é moradia. A asa sul é moradia. Então é tudo bem dividido. Às vezes você está no telefone, passar o endereço. A pessoa, não, eu quero o nome da rua. Não tem nome da rua. Então porque se eu traduzir para você é super quadra sul. Mas se eu disser para você, você vira para mim e fala assim, eu moro na SQN 302. Eu já sei que você mora na asa norte. Porque SQN significa super quadra norte. Então eu sei que você mora na asa norte. Se você falar para mim que você mora na SQN 302, eu sei que você mora em apartamento. Se você falar para mim que você mora na QI 19 do Lago Sul, eu sei que você mora em casa. A cidade planejada deveria conter uma boa saúde, educação e transporte de qualidade, o que não é visto no cotidiano. Quanto tempo você mora aqui? 58 anos. Nasci na Bahia. Moro em Brasília, eu moro lá em Planaltina ali. Depois de 2011, ela ficou totalmente destruída, totalmente transformada. Brasília era uma cidade maravilhosa, Brasília era uma cidade que todo mundo tinha capacidade de viver ganhando pouco, mas vivia bem, né? Não faltava nada em casa, não tinha muito desemprego, não existia tanta pancadaria, tanta matança, tanto estupro. Tinha mais segurança, mais educação, mais saúde. Entendeu? Brasília, hoje em dia Brasília está totalmente destruída. Por que ela está destruída? Porque Brasília hoje em dia não tem mais segurança, não tem educação, não tem saúde. Olha, a saúde de Brasília, para ser real para você, de 2011 para cá, ela acabou. Aqui tudo é caro, aqui tudo é desorganizado. Já foi organizado na época do governador. Mesmo sendo uma cidade para ser organizada, né? Ela é desorganizada. Ela era organizada, agora ela está desorganizada. Você tem ideia quantas lojas estão fechadas? Só da W3 para cá, tinha, até o ano passado, tinha 1.800 lojas fechadas. É muita loja fechada, é muito empresário indo embora do Brasil. Não está aguentando, filho. Não aguenta pagar funcionário. Entendeu? As coisas de vida dentro de Brasília estão absurdas. A passagem mais cara que existe na face da terra dentro de Brasília. Eu moro em Brasília há 8 anos. Eu sou de Irecê, natural de Irecê, nasci Bahia. Brasília, dos 8 anos que eu estou aqui, eu percebi que o nível de urbanização da cidade aumentou bastante. As oportunidades aumentaram, porém, com as mudanças de governo, né, a gente teve algumas dificuldades e espero que melhore nos próximos anos. Nós prezamos pelo tombamento de algumas partes da cidade e outras não. Como no caso nós tivemos agora recentemente no Cruzeiro, teve uma lei que saiu para poder tirar as grades do Cruzeiro, né, e nós prezamos por manter as grades, porque o Cruzeiro é tombado, eles queriam tirar as grades por causa do tombamento. E aí preferimos deixar, mesmo com o tombamento, né, deixar as grades pela segurança da cidade. Brasília ultimamente está bem violento, a gente sabe por questões não só como as pessoas falam que da cidade satélite, né, mas na própria capital mesmo aqui em Brasília, no plano piloto, tem muita violência, né, muitas coisas vêm de fora e a gente espera que melhore também com a mudança dos nossos governantes, né, que faça a diferença. Se você pudesse mudar alguma coisa na cidade, o que você mudaria? Eu mudaria a forma de fazer cultura, comércio
e moradia. Vocês estão manifestando sobre o que hoje aqui? Hoje a gente está falando sobre a campanha para distrital, federal, para que a gente possa escolher os parlamentares corretos para mudar a realidade da nossa Brasília, do nosso Distrito Federal. No entorno de Brasília, há 31 regiões administrativas, pois o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, e uma região administrativa que ganha destaque principalmente no rap é a Ceilândia, com 500 mil de habitantes. O nome Ceilândia tem como base o CEI, que significa Campanha de Erradicação de Invasões, um lugar afastado do plano piloto criado para os candangos, ou seja, trabalhadores que vieram de todas as regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, para a construção da capital. Em Brasília, a gente tem um transporte público muito ruim, porque aqui tudo é muito longe, tá? Tem muitas cidades satélites, então as pessoas moram nas cidades satélites e trabalham no centro da cidade. Vem todo mundo para Brasília para trabalhar. E o transporte público aqui é muito ruim e muito caro. Então tem gente que chega a pagar 4 ou 5 reais de passagem, um trecho de passagem. E um transporte péssimo. Se melhorou nos últimos anos? Não. A gente tem um metrô que não atende a toda a população, atende só uma parte da cidade, não atende a outra parte, tá? Então o transporte público em Brasília é muito ruim. Educação já foi pior. Hoje a gente tem melhorado, tá? Mas a gente ainda tem muita criança fora da escola aqui em Brasília. Dentro do Brasil, Brasília é uma cidade segura, mas o índice de violência aqui aumentou muito. Principalmente na periferia. E isso está chegando aqui no centro. Nós temos hoje quase 3 milhões de habitantes. Você consegue andar na rua com relógio, com joia, você anda de carro tranquilamente, tudo. Mas hoje a gente já não tem a segurança que teríamos antes. Mas em comparação a outras capitais do país, a gente ainda é melhor. Saúde em Brasília, realmente, como o país inteiro, a gente aqui é muito ruim. Tá? O hospital de base, que é o maior hospital que a gente tem, está extremamente sucateado e lotado. Os postos de saúde que a gente tem na periferia também não atende a população como deveria atender. Então, a saúde em Brasília está como se fosse saúde em todo o nosso país. Péssimo. O tombamento, para quem trabalha em prédios que a gente tem tombamento, a gente tem algumas limitações e algumas dificuldades. Por exemplo, ali embaixo, no Congresso, hoje nós temos muito mais funcionários públicos trabalhando aqui do que eu tinha 20 anos atrás. Então a gente começa a adaptar os locais que a gente trabalha para receber todo mundo. Fala que a gente mora numa capital, uma cidade é tipo uma cidade pequena, porque todo mundo conhece todo mundo aqui. Somos 3 milhões de habitantes, mas quando você vive nesse centro de Brasília aqui, que é o que funciona, todo mundo já sabe, porque todo mundo, o restaurante que é o mais legal é aquele, sempre tem as coisas igual a cidade do interior. A cidade cresceu muito, né? E com o crescimento da cidade, ela cresceu muito fora desse eixo que a gente tem aqui. Tá? Asa Sul, Asa Norte. Brasília hoje é muito maior do que isso. Então, por exemplo, a gente tem muita invasão. Tem muita invasão de terra pública por gente que tem dinheiro. Pelo lado do Lago Sul aqui, que é um dos setores mais ricos de Brasília, tem invasões de terras públicas do governo federal que são mansões. Mansões e mansões. São terras irregulares que as pessoas construíram mansões. E tudo irregular. Que está regularizando aos poucos, porque não tem mais como desmanchar. Como é que o governo vai desmanchar uma casa de mais de 1 milhão, 2 milhões? Brasília foi planejada para ter 1 milhão. A gente tem o dobro, acho que é 1,5 milhão de habitantes, nós temos praticamente o dobro. E a gente tem muita gente que vem de fora, que faz concurso público, que passa e vem morar aqui, que vem com alguém para morar aqui. Então, assim, Brasília fez um boom gigante. Se a gente colocar hoje os nascidos em Brasília da minha geração, são muito menores do que as pessoas da minha geração que estão morando aqui que vieram de fora. Eu tenho muito mais gente de fora, tanto que a gente fala que a gente não tem sotaque, né? Porque é uma mistura. Mas é uma minha cidade, eu não troco ela por nenhuma. Nenhuma. A população, depois do tombamento histórico de Brasília pela Unesco, está preferindo morar nas regiões administrativas, pois as casas e os apartamentos do plano piloto estão muito caros. A minha cidade, né? Eu sou brasiliense, eu nasci aqui, eu tenho 40 anos de Brasília. Eu viajo o mundo, mas voltar para Brasília é sempre muito bom. Ninguém tem esse céu que eu tenho aqui. Essa vista que eu tenho aqui, ninguém tem, né? É um cartão postal.